Muito se fala sobre os investimentos da China no México e esse relacionamento que pode criar uma série de conflitos com os Estados Unidos, sendo que o México é um país vizinho e fronteiriço. Então, isso aqui foi, inclusive, uma notícia que saiu no Yahoo, que eu vou compartilhar aqui com vocês, mas que mostra um pouco do conflito que vários países vão ter para poder escolher que tipo de bloco eles vão participar. Então, o que eu quero te mostrar aqui é a nuance das notícias e como que você pode avaliar para que você crie os seus cenários para sua análise e os seus investimentos. Então, vamos lá. O México, ele vinha tendo ali um certo relacionamento com a China em relação a investimentos, etc., para infraestrutura, e isso vem sendo dito, né, como uma forma de conquista da China, e de fato ela vem expandindo isso bastante para todos os países, inclusive o próprio Brasil também. Só que, por outro lado, e principalmente agora com a mudança governamental também no México, né, indo para uma presidente bastante esquerdista, né? E também o Trump agora dando uma guinada completa para o outro lado nos Estados Unidos. Obviamente conflitos são esperados, mas o México acabou mostrando um comportamento onde ele deu uma recuada em relação ao relacionamento com a China, com um certo receio de retaliação. Então o medo aqui é de perder os benefícios que os Estados Unidos ou o Canadá o permitem, né, ao fazer parte do acordo do USMCA, né, que é o acordo Estados Unidos, México, Canadá, devido ao suposto papel do país como canal para a entrada de peças chinesas na América do Norte. Ou seja, foi um claro aviso ali do Trump que, se você tentar ajudar a China burlando qualquer tipo de tarifa ou uma possível sanção futura, você também vai ser punido e pode ser excluído desse acordo, né, entre esses três países. E o México é o único país latino que tem acesso a esse mercado. Então o México está numa posição bastante específica. Então, para você ver como que esse conflito da desglobalização vai criando uma série de conflitos de interesse e fricção entre países. Então eles vão ter que saber escolher quais são os seus parceiros ou como jogar se você está meio que dos dois lados, né? Como a Arábia Saudita está, o México nessa posição, Turquia, vários países ali vão ter que escolher. A própria Europa, né, está diante de um grande dilema também. E essa acaba sendo uma mudança de estratégia sob pressão, porque o governo mexicano, liderado pela presidente Claudia Sheinbaum, ela está incentivando empresas a substituir importações chinesas por peças produzidas localmente, ou na América do Norte, para poder preservar os privilégios desse bloco, né? Então o foco aqui é que o governo lançou justamente essa campanha, reconhecendo a necessidade de se alinhar às exigências comerciais dos Estados Unidos. Ela também teve uma iniciativa ali de produção, segundo o artigo, de microchips. Então o México anunciou planos para começar a produzir microchips já em 2025, como parte do esforço para reduzir a dependência de componentes chineses. Também teve outra medida, foi a revisão de leis regulatórias. Então o México está reformulando as suas leis para se alinhar aos requisitos desse bloco, do USMCA. Então, especialmente em relação às agências regulatórias, evitando acusações de não conformidade por parte dos Estados Unidos e do Canadá. Então você percebe que todas essas medidas elas são meio que um passo defensivo para dizer assim, não, peraí, eu não quero sair do bloco. A grande questão não é bem alinhamento político, obviamente, senão você já teria uma ruptura completa, mas é dinheiro que manda, ou seja, você precisa ver como fazer o dinheiro fluir, principalmente os dólares, para o seu país se manter vivo com a sua economia de pé, mantendo acordos bilaterais ou multilaterais de uma forma que isso não crie muita confusão. E em julho, os Estados Unidos já tinham, ainda sob Biden, obviamente, né, impuseram tarifas sobre aço e alumínio provenientes do México, mas a grande pegada é que eles foram fabricados na China. Então
Então, isso, só para você ver que isso não muda nem tanto sobre quem é o presidente. Isso já é uma coisa que os Estados Unidos vêm fazendo, independente do partido. E isso, essas tarifas, elas vieram já nos últimos meses aumentando a pressão para que o México combata as importações chinesas. Então, deixou claro que o México não pode ser usado como um país proxy para simplesmente escoar, como se nada fosse acontecer. E você tem também a dependência de peças chinesas na indústria mexicana torna difícil, inclusive, de o México atender tão rapidamente as demandas dos Estados Unidos, apesar dos esforços para mudar as cadeias de suprimentos. Então, eles estão numa corrida nesse exato momento para tentar se livrar de problemas, mas ao mesmo tempo tentando dizer, olha, me dá um pouco de, tenha um pouco de paciência comigo, porque realmente implementar cadeias produtivas não é uma coisa rápida, exige investimento, existe o tempo de fabricação das plantas e tudo isso. Para você ver que isso é uma grande corrida, inclusive dos próprios Estados Unidos, para industrialização e começar a ser cada vez menos dependente da China como a fábrica do mundo. Sem falar que o México também busca se proteger legalmente dentro do USMCA, priorizando ali a conformidade ao invés do confronto direto. Então, todas essas questões legais de produção em relação a indústrias específicas, os seus próprios interesses, certo? Tudo isso já está começando a gravitacionar cada vez mais para o que o Michael Avery já vem discutindo, né? Já fiz vários outros capítulos sobre isso, onde o próprio Brent Johnson conversou com o Michael Avery sobre essa grande tendência da ruptura dos blocos. E isso serve para o pensamento brasileiro. Cada país vai precisar fazer a mesma coisa, né? Então, obviamente que o Brasil, principalmente com as dimensões, sendo um país bastante parecido, inclusive com o México em vários quesitos, né? Pelo tamanho de economia, etc., também pode se fazer a mesma questão. Será que isso é um problema que pode acontecer com a gente também? Será que isso é alguma coisa que existe uma saída interessante, onde você não cria ali um conflito direto nem com os Estados Unidos e nem com a China? Isso não é do interesse de absolutamente nenhum país de que isso aconteça, mas é o que vai ditar, principalmente nessa próxima década, para mostrar como que a economia global, mas agora principalmente na parte física de produtos, a geopolítica, vai fazer com que isso influencie totalmente para onde vai a liquidez do mundo e quais são os países que vão se adaptar melhor ou pior a esse cenário. Então, o México, claramente, ele quer garantir os seus privilégios de estar no bloco, mas, ao mesmo tempo, ele também não quer a China contra ele. Então, como é que fica tudo isso, entendeu? Como é que vai ser a reação? Então, toda hora que tem um movimento, tem uma reação, isso faz, inclusive, a moeda se mover. Do próprio peso, teve ali uma... Nossa, quando o Trump foi eleito, ele praticamente derreteu. Então, todas essas coisas, elas vão fazendo com que você tenha grandes movimentações financeiras em relação à força do dólar, para onde isso migra, tipo de movimento em relação a investimentos que vão para mercados emergentes. Então, imediatamente você tem uma retração de dólares nesses mercados, para você ver a quantidade enorme de fatores que você tem que colocar no na sua premissa. Então, é muito melhor você ficar preparado para tudo ao mesmo tempo, né, com diversificação, do que apostar simplesmente numa coisa que você acredita ou que você gostaria que fosse verdade. Então isso vai realmente ditar a próxima década e cada vez mais nós vamos ver essa fricção de um mundo cada vez mais desglobalizado, mas ao mesmo tempo que continua no mesmo sistema do dólar totalmente globalizado.